certo. Então vamos lá, amados. Gênesis capítulo 30. Eu vou ler do versículo 2 em diante. Assim que você encontrar, olha se tem alguém sem a palavra de Deus, divida com ela. Você que nos assiste, aproveite e se inscreva na nossa página no YouTube, IDC, Igreja Deus Criador. Acompanhe aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook. E o título hoje é Deus não esqueceu de você. Diga, Deus não se esquece. Então vamos lá, Gênesis capítulo 30, verso 22, 23 e 24, que diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Amém? Eu leio o versículo de número 22, toda a igreja repete comigo em voz alta. Você que está em casa, tome posse dessa palavra que diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Glória a Deus, palavra bonita, tremenda. Você que já me assiste, você que está aqui na igreja, às vezes a gente pede algo para Deus, demora tanto, acha que Deus se esqueceu da gente. Mas a memória de Deus é tremenda. Deus não se esquece. Como Ele é um Deus bom, que Ele esquece dos nossos pecados, mas de nos abençoar nunca. Ele chega na hora certa. Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Abra o céu sobre este lugar. Use o meu coração, a minha vida, os meus lábios. Abençoe cada pessoa que aqui se encontra, como essa que vai nos assistir. Aonde essa pessoa estiver, no hospital, no presídio, no manicômio, oh meu Deus, visita essa pessoa, traz cura, libertação, bênção sem medida, que ela saia daqui na certeza que o Senhor é com ela, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento. Não gosto de me prolongar. Tem umas igrejas que quando a gente sai daqui já termina, é que eles estão começando o culto, termina lá para 11 horas, vai estar perigoso, que nem estava conversando com a irmã Dalva ali, termine cedo, sempre terminei cedo, mas de Deus sabe disso, nunca gostei de terminar cedo. Mas vamos aqui à palavra de Deus, o título é Deus não esqueceu de você. Muitas pessoas, amados, pede, acha que Deus se esqueceu. A própria palavra de Deus diz em Provérbio que o desejo, a bênção demorada enfraquece o coração, mas a bênção chegada é como árvore de vida. Deus não se atrasa, Deus chega no tempo certo. Tem aquela parábola da viúva lá em Lucas, que ele diz, tem alguns irmãos até que falam: Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, querido. Deus chega na hora certa. Lógico que o texto ainda diz: ainda que tardio para com ele, digo-vos que depressa lhe fará justiça. É a gente que é ansioso, é a gente que quer no nosso tempo, é nós que queremos que as coisas aconteçam como a gente programa e não como a vontade de Deus. E eu fiz questão de ler esse texto que diz assim: e Deus, e depois versículo, e lembrou Deus de Raquel, como se Deus se esquecesse, mas Deus não se esquece. E lembrou de Raquel, por quê? Eu quero resumir para vocês. Raquel foi a segunda esposa de Jacó, era para ser a primeira. O Jacó amava mais a Raquel, mas pela lei ele vai casar com a Léia, sua irmã, ou Lia, como se pronuncia, e depois casa com a Raquel. Eu vou resumir. Só que Raquel não conseguia gerar filhos, e a outra gerava filhos, e a palavra de Deus diz que ela começou a sentir invejas da sua irmã, deu uma confusão, ela ficou amargurada de espírito. Ela questionou o seu marido: dá-me filho, senão eu morro. A ponto dela dizer: já que eu não consigo ter filhos, o mesmo problema de Sara, você se deita com a minha empregada, que aí o filho que nascer dela é meu. Quer dizer que essa história de barriga de aluguel já vem de longe, não é de agora não, que hoje estão fazendo isso, passou até um tempo que mostraram isso, a barriga de aluguel.
Já vem de muito tempo. E ela questionou o Jacó até que ela vai ter filhos da empregada, e ela se alegrou. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Quando nascem os filhos da empregada, ela se alegrou com aquilo que não era dela. Eu quero ler aqui o texto para nós compreendermos. Aqui no Gênesis 30 e o versículo 1 em diante diz assim, ó: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morro. Então acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui a minha serva Bila, entra a ela, essa palavra entra, se deita com ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, a serva, por mulher, e Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tendo lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Olha a ilusão de Raquel. Eu agora tenho filhos, porque ela achava que a empregada ia aceitar ela tomar conta do filho, mas filho é filho e mãe é mãe. E a ela ainda glorifica: eu agora sou mãe, mas não saiu das entranhas dela. Por que eu estou lhe questionando isso? Porque Deus tem algo grande para nós, Deus tem algo grande na sua vida. A palavra de Deus diz que quando crê de uma maneira, é apenas uma expectativa, mas Deus tem algo completo para a nossa vida. Deus tem algo grande. E Raquel nem sonhava o que Deus tinha para a vida dela. Aí ela vai ficar amargurada, vai ter o questionamento, a Bila não vai aceitar que ela seja mãe dos filhos dela. Aí a vida de Jacó já vai acontecer aquele tumulto, as duas brigando. Aí Raquel se volta para Deus, começa a se humilhar na presença de Deus, e aí é que Deus atende. Quando Deus atende ela, no versículo 21 que a gente leu, diz: e depois teve 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho, porque o nome José em hebraico significa aquele que acrescenta. Aí ela se sentiu realizada, completa. Deus me deu outro filho. Ela já profetizou que ela vai ter o Benjamim depois, e ela vai morrer no parto. Então, eu quero que simplesmente você entenda isso. Deus chega no tempo certo, Deus não esqueceu de você. Deus tem algo grande para a sua vida. Assim também foi com Ana. Começa a meditar, assim nós vamos longe. A palavra diz que o Eucana tinha duas esposas. Ele gostava mais da Ana. A outra tinha filha Penina e Ana não tinha. E a Ana, ela questiona também o seu esposo, questiona ele, e ela começa a buscar Deus. Só que a Ana não fez como Raquel, de sentir inveja. A outra humilhava a Ana. A Ana foi nos pés do Senhor. A Ana começou a orar. A gente prega sobre o batismo com o Espírito Santo, culto de quarta-feira. As pessoas não estão dando mais nem ouvido, ninguém quer nem falar mais do Espírito Santo, o povo quer saber de internet. Ninguém quer saber mais de Espírito Santo, não. Ninguém quer saber mais de palavra, não. A gente começa a orar, as pessoas nem oram para buscar o Espírito Santo, não vê mais as pessoas falando em línguas, não vê nada. Eu acredito, para quem conhece a palavra, que quando Ana se ajoelha para orar na presença de Deus ali, ela foi tomada ali na oração. Já aconteceu isso com quem é de oração, já aconteceu isso comigo. Que ela não sabia mais o que falava, ela ficou só balbuciando seus lábios, a ponto de o sacerdote chegar e dizer: mulher, aparta de ti o vinho.
Você está bêbada. Ela disse: meu Senhor, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A minha alma está atribulada. Eu tenho orado, pedido um filho. E ela chorava. Eu creio que ali, Ana, foi um batismo com o Espírito Santo. Que apesar que no Antigo Testamento não fala do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é esse encontro íntimo com Deus. Quando eu vejo essa passagem de Ana, ali foi o batismo com o Espírito Santo. Porque ela foi tomada. E aí o sacerdote muito sábio disse assim: que Deus conceda a tua petição. Ele podia estar desviado, mas ele não podia ir contra aquilo que era de Deus. E resumindo para você, ela vai ficar grávida, diz que o seu marido lhe conheceu na madrugada, sacrificaram a Deus. Ela gerou o filho, botou o nome de Samuel. Estou resumindo para vocês, para evitar a gente ler muito. E quando o menino já está perto de desmamar, ô mulher de Deus, essa Ana, ela disse: esse menino aí é bonito demais. Eu começo a ler, eu me emociono. Minha esposa às vezes chega, eu estou até chorando, eu me emociono fácil. Eu assisti ali na Record aquela cena de José, e assisti também Neemias, dos muros. Eu fico chorando o tempo todo. A imagem, ela fala muito, porque eu conheço, apesar deles acrescentar alguma coisa e tirar, mas eu conheço a história, eu sei como foi. Eu fiquei até tarde assistindo o seriado de Neemias e de José quando o irmão encontra com seus irmãos. Então é algo muito forte. O Espírito Santo começa a comover a gente. De Davi agora, Davi derrubando o gigante. Menino, eu glorificava lá. Quem passa lá vai pensar que eu sou doido. Minha esposa é mais tranquila, mas eu não. Diga: eita glória, toma! Escaba tudo com medo de lutar contra o gigante. Davi disse: não, eu vou. Um garotinho de 17 anos. Saul disse: meu filho, bota aí a minha roupa. Aí não deu nele não. Ele disse: não, o meu Deus me livrou do urso e do leão. Eu já matei o urso e o leão com as mãos. Matar um urso e o leão, um garoto de 17 anos. E assim vai ser com esse incircunciso filisteu. Eu vou, já estou saindo fora aqui, mas já volto. Aí chega, me emociona. Aí lá vai Davi, catou 5 pedras no seixo lá. Pegou 5 pedras. E fizeram a dramatologia muito boa, eu gostei. Porque o encarregado de Saul disse assim: pegou 5 pedras para... Você podia errar, né? Ele disse: não, porque eram 5 gigantes. eu ia derrubar os 5. Aí quando caiu um, não quiseram não, correram ligeiro. E Davi vai lá e corta a cabeça dos gigantes. E aí a gente vê tanta pessoa que diz que se converteram, mas quando a pessoa está desviada, Saul, em vez de trazer Davi para junto dele, se arrepender dos seus pecados, começou a perseguir Saul. Não seja invejoso como Raquel. Quando você vê uma pessoa de Deus, traga para perto de você. Eu quero que muitos pregam aqui, que aí eu deixo eles pregar nos cultos, aí eu chego mais tarde um pouquinho, né? Não é lógico, é brincadeira. Eu quero que tenha pessoas para pregar. A seara é grande, mas pouco é os ceifeiros, obreiros. Saul não soube fazer isso. Agora a Ana é um exemplo. 1 Samuel, depois você pode ler isso lá, no capítulo 1. A Ana não, quando desmamou o menino, ela disse para o marido dela: esse menino aqui é para levar lá para o templo. Eita, a mãe dizer isso tem que ser uma mãe muito de Deus. Aí o marido dela diz assim: faça como tu deseja, como tu queres. Os dois são de Deus. Aí leva um menino, bichinho bem pequenininho, pai, chega, me emociona, fica lá no templo. Aí a Ana ia de lua em lua levar roupas, levar mantimento, levar comidas para o Samuel. E foi o maior profeta de Israel. E além disso, ela teve outros filhos. Abriu a madre dela 7 filhos. Porque Deus não se esquece, querido. Você pode estar frio na fé, você pode não estar tendo uma oração fervorosa. Todos nós passamos por isso. E quando você lê a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas, a Bíblia diz que todas tosquenejaram, não só foi as prudentes e nem as loucas não, todas cochilaram. Chega um momento assim que todo mundo vai dar um cochilo, só que a gente tem que estar preparado. Tem que estar com azeite na botija.
conversando ali com as irmãs, a irmã Nalva dizendo assim, eu nem lhe disse, irmã Nalva, que o pastor Betão aqui, ele diz assim, eu peguei esse ditado, se eu escrever um livro eu vou botar isso. Ele disse, eita, mas Jesus quando vier julgar vai ter um trabalho tão grande, porque o povo está complicado, é poucas pessoas. Eu fico feliz quando eu vejo Monique, Rafaela, Milena na igreja, Israel, os jovens da igreja, eu fico feliz, porque aqui nós só temos a palavra e o louvor. Aqui a gente não fica vendendo, a gente não vê nada dentro da igreja, a gente não aceita. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas firmes na igreja. Então eu quero concluir com você dizendo o seguinte: Deus não esqueceu de você. Continue orando, continue perseverando, continue acreditando, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Se coloque de pé no teu lugar, vamos orar. Quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, que Deus te dê saúde, te dê vitória. Coloca a mão sobre o teu coração. Você que está me assistindo, entrega a vida para Jesus. Declare Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Você que está frio na fé, se afastou, procure uma igreja próxima da tua casa que prega Jesus de verdade, que não venda, que não trabalhe com vendas, e vá congregar. Se quiser vir congregar conosco aqui em João Pessoa, será muito bem-vindo. Mas congrega aí numa igreja próxima da sua casa, que prega Jesus como Salvador, declara Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, e toda a igreja coloque a mão sobre o teu coração, vamos orar. Ore assim comigo, toda a igreja, para ajudar aqueles que estão entregando a vida para Jesus. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu me arrependo dos meus pecados e declaro, como sempre, que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Continue com teus olhos fechados e vai orando, falando com o Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que nos assistem, que está de joelhos agora, se entregando para o Senhor, se arrependendo de verdade. Com cada pessoa que está na igreja, eu repreendo toda a enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Arranca o câncer, meu Deus, a diabetes, a leucemia. Visita a Nicinha, meu Deus, irmã de do Carmo. Arranca toda a doença dela na carne, nos ossos, no sangue, na pele, nos nervos. As pessoas que estão doentes, estão enfermos, eu apresento em oração agora, meu Deus. Ore pelos seus familiares, queridos. Se estiver enfermo, apresente aí pela sua vida mesmo. Essa pessoa, meu Deus, que o médico já declarou que ela não vai ter cura, mas o dono do nosso corpo é o Senhor. Então cura, meu Deus, restaura, arranca toda maldição. O Senhor é o dono do nosso corpo, da nossa alma. Tira todo bronquite, tira toda pneumonia, tira, meu Deus, toda virose. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, e que esse mês seja de fartura, que esse mês seja de prosperidade, que esse mês seja de bênção na tua vida, querido, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Para ficar esperto, Jesus está voltando. Glória a Deus. Foi bem pertinho da irmã de Leusa, viu? Eita glória. Aleluia. Você que nos assiste, deve ser um mau contato aí de fio. Você que nos assiste, Deus abençoe tua vida. Tenha uma excelente semana. Se você quiser honrar a Deus com a tua oferta, com o teu santo dízimo, pode usar a chave Pix que tem aí, e que Deus multiplique na tua vida tremendamente, em nome de Jesus, e tenha uma boa semana de bênção, um bom mês de vitória, em nome de Jesus, e até a próxima.